estudo a revista Química Nova na Escola, mais especificamente um artigo publicado em agosto de 2018, volume 40, número 3, página 209 a 213, o qual se trata da experimentação no ensino de química prática. A revista, com uma periodicidade trimestral, propõe contribuir o trabalho, formação e atualização da comunidade de ensino de química brasileira, integrando a linha editorial da Sociedade Brasileira de Química, com um espaço para suscitar debates e reflexos sobre o ensino e aprendizagem. Assim, concluindo que a presente seção do artigo inclui estudos e a investigação sobre o ensino de química, com explicitação dos fundamentos teóricos e procedimentos metodológicos cotados na análise de resultado. O processo de osmose está presente desde os primórdios da vida dos seres vivos, já que, segundo teorias, dizem que tiveram origem no mar e se mantinham isolados por uma membrana semipermeável, evitando assim a desidratação e o inchaço. Mas enfim, o que consiste esse efeito osmótico? É a variação da pressão osmótica de duas soluções separadas entre si por uma membrana semipermeável. A pressão osmótica mencionada é a força com que a água se movimenta por meio da membrana de uma solução contendo uma baixa concentração de soluto para outra com uma alta concentração de soluto. Com isso, quanto maior for a concentração da solução, menor é o potencial químico do solvente da solução. Se duas soluções com diferentes concentrações forem separadas por uma membrana permeável ao solvente, haverá um fluxo da solução de menor concentração para a de maior concentração. E é aí que entra a pressão osmótica, que ela leva o equilíbrio, ou seja, o movimento nulo do solvente através da membrana. Ela é uma propriedade coligativa, ou seja, ela depende apenas da concentração molar da solução e não das propriedades químicas. Esse artigo tem como objetivo apresentar como produzir um osmômetro, ou seja, uma membrana semipermeável utilizando ovos de aves para representar o conteúdo exposto. Antigamente era utilizado papel celofane para representar essa membrana semipermeável, porém é um plástico colorido, não tendo essas propriedades da membrana, não obtendo bons resultados. Esse artigo propõe a utilização da membrana interna dos ovos de galinha ou codorna para representar essa coquilífera. Então, agora iremos apresentar nosso experimento de retirada da membrana semipermeável de ovos de galinha, conforme o procedimento descrito no artigo. Com a realização da experiência, foi possível observar que o osmômetro que possui somente água dentro da sua membrana coquilífera não sofre alteração de água dentro do tubinho. Essa elevação só acontece nas soluções que possuem maior concentração de açúcar. Bom, essa pressão osmótica acontece quando duas soluções de concentrações diferentes são separadas por uma membrana semipermeável. Pode-se observar que essa elevação de água só acontece quando a membrana coquilífera com uma solução de açúcar dentro é colocada em contato com a água. É importante lembrar que na medida em que a água, que é o solvente, se desloca para dentro do osmômetro, elevando assim a sua água dentro do tubinho, a sua solução, que é o açúcar, se dilui, aumentando assim o seu potencial químico e diminuindo a sua pressão osmótica da solução. Bom, o assunto mais significativo no artigo e que está relacionado diretamente com a engenharia química é a osmose, que é uma das propriedades coligativas das espécies químicas. Bom, a osmose é basicamente a passagem de um solvente através de uma membrana para uma solução mais concentrada. Contudo, para que a gente possa interromper esse processo, é necessário que se ocorra uma pressão sobre o meio mais concentrado, e essa pressão é chamada de pressão osmótica.
A pressão osmótica, no caso, é a pressão que deve ser aplicada à solução para evitar que ocorra o fluxo osmótico, ou seja, para evitar a passagem do solvente do meio mais diluído para o meio mais concentrado, através da membrana semipermeável. O que são essas membranas semipermeáveis? Bom, elas têm ação seletiva quanto ao tipo de substância ou tamanho de partícula que pode atravessá-la. Alguns exemplos de membranas semipermeáveis são papel celofane, como foi citado no artigo, tem também a tripa de porco e a parede solar. Eu também trouxe alguns exemplos de aplicações desses conceitos, tanto na engenharia quanto no dia a dia. O maior uso da osmose reversa é para a dessalinização da água do mar. Para realizar essa dessalinização, é exercida uma pressão que é superior à pressão osmótica natural. Isso ele é alcançado apenas através de motores. Para a dessalinização da água do mar. Para realizar essa dessalinização, é exercida uma pressão que é superior à pressão osmótica natural. Isso ele é alcançado apenas através de motores e, dessa forma, a membrana semipermeável ela retém o soluto, fazendo com que ocorra a separação do sal da água. A água que é obtida através desse processo, ela resulta em uma água ultra pura. Esse processo ele é altamente eficaz, com baixo custo operacional e também é um procedimento muito importante para que possa solucionar o problema da falta de água potável em muitos lugares do mundo. Tem outras aplicações também, quanto na indústria. Ela é utilizada na fabricação de alguns tipos de bebida, como águas minerais. Na área da saúde, recebe destaque principalmente nos processos de hemodiálise. Na agropecuária, utiliza-se a osmose reversa na dessedentação de animais, irrigação e hidroponia. Atua também em outras áreas distintas, como geração de energia e biotecnologia. Por fim, o artigo também fala muito em experimentos, e experimentos são bastante utilizados no meio químico para que a gente possa comprovar e demonstrar tudo que a gente diz na teoria. Como sugestão para trabalhos futuros, nós poderíamos pesquisar sobre as implicações da osmose nas trocas aquosas do nosso corpo, na pressão osmótica sanguínea, por exemplo. Ela é muito importante, principalmente, para soros e injeções intravenosas que precisam ser isotônicas ao nosso sangue. Caso elas sejam hipertônicas, as nossas hemácias murchariam, e se elas fossem hipotônicas, as nossas hemácias inchariam. Em ambos os casos, as hemácias seriam destruídas, prejudicando o nosso corpo. Por isso é tão importante o estudo da osmose nesse caso. Além disso, poderíamos também verificar a presença da osmose na microbiologia. A membrana celular dos animais, vegetais, bactérias, por exemplo, funcionam como uma membrana semipermeável, permitindo a entrada e saída de líquidos do interior da célula, mas impedindo a troca de sais. E esse fenômeno poderia ser visto através de um experimento prático muito simples, que seria mergulhar uma hortaliça em uma solução muito concentrada de sal, que seria um meio hipertônico. Esse meio hipertônico retiraria a água do interior das células do vegetal, fazendo com que ele desidratasse. Isso seria visivelmente perceptível.